Bom, então, como eu dizia, antes de ter de ter a pandemia, nós já tínhamos programado 2 seminários, um para São Paulo e um para o Rio de Janeiro, para fazer o lançamento do número 5 da revista Estudos Institucionais, que traz o dossiê Direito e Políticas Públicas. Na verdade, o nome completo do dossiê é Direito e Políticas Públicas, Método e Aplicações. Então, esse encontro de hoje substitui aquele primeiro que aconteceria presencialmente em São Paulo, mas vai ser muito bom, porque a gente já tem um número grande de pessoas na sala, e com todos os acontecimentos do Brasil, vai ficar evidente o quanto esse dossiê, o quanto esse trabalho de pesquisa está inserido, quanto ele está conectado com as demandas do Brasil, as questões, a reflexão sobre o Estado. E eu, então, aproveitei esse momento, não poderia ser mais brilhante do que ter o nosso patrocinador, vamos dizer assim, a pessoa que organizou, que me convidou para fazer o dossiê e que depois recebeu de braços abertos várias coisas que nós tínhamos proposto fora dos estritos parâmetros da revista. Então, com muita alegria, que aqui nós vamos ouvir o professor Carlos Bolonha, diretor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, que tem feito um trabalho espetacular. Para quem não conhece, eu recomendo que acompanhe o que está sendo feito lá, muito dinâmico, faz congressos sobre instituições, congressos imensos, e tem trazido pesquisadores de fora do Brasil, tem renovado a agenda. Basta que vocês olhem o número da revista Estudos Institucionais, que acaba de ser lançado, sobre o desenho institucional do Supremo, das instituições da justiça. Então, eu tenho imensa satisfação de fazer parte dessa revista, e queria registrar aqui o agradecimento meu e de todos os autores por esse apoio, por esse dinamismo, dizer quanto eu me sinto contemplada na revista Estudos Institucionais. Então, com muita alegria, eu passo a palavra para o professor Carlos Bolonha, para a sua saudação. Muito obrigado, professora Butti, professor Emiliano Brunet, que me convidaram para dar essa pequena fala logo de início, né? Saúdo todos os presentes, espero que todos tenham saúde e suas respectivas famílias no momento de tanta preocupação para o Brasil e para o mundo, e manifesto minha solidariedade às perdas humanas que o mundo e o Brasil têm enfrentado. Bem, Maria Paula e Emiliano, a minha fala seria só de elogios, porque, na verdade, a REI, ela existe, ela acontece, porque pessoas como você conseguem organizar um grupo de pesquisa e publicar 14 trabalhos com mais de 20 autores, com uma dimensão e um impacto tremendo, como foi esse de Direito e Políticas Públicas. Um dossiê que, na verdade, foi provocado nos nossos eventos, que você sempre está com a gente, e rapidamente, de maneira muito objetiva, eu acho que isso é particularidade sua e minha, resolvemos, e você me perguntou como é que é o mecanismo, a metodologia. Eu disse, olha, você faz uma provocação, faz um grande debate e publica o material. E essa tem sido a tônica da revista Estudos Institucionais, quando, na verdade, abençoada, logo no seu início, lá no segundo volume, o dossiê do Peter Haberle, ele gentilmente provocou, né, um grupo de notáveis aquele momento, e a revista tem buscado esse espaço para publicar o que realmente se faz em termos de pesquisa, em termos de produção. A ideia do dossiê é sempre aquela que você mesmo elaborou. É um texto provocador, um texto linha dura no sentido de espinha dorsal, e o debate com seus pares, né? E a revista tem andado, nós estamos completando agora 5 anos, né? Temos dossiês aí para os próximos 4 volumes, números, né? O que eu não posso revelar agora, né? Porque seria antiético, mas recentemente também publicamos um material sobre o STF com a coordenação do professor Diego Werneck.
Mas o trabalho de vocês foi um trabalho de grande impacto, como se diz, na área de editoração. Eu me lembro que, naquele momento, eu falava com o Emiliano, o resultado foi fantástico, uma série de comentários, envio de e-mails à minha pessoa e à própria revista. Registro aqui o trabalho excepcional de Daniel Lucas, o editor-chefe. Ele é um cobra, ele realmente sabe trabalhar, eu não posso elogiar muito, senão daqui a pouco ele recebe uma oferta. E o trabalho internacional do Pedro Fortes, né? Ele tem feito um percurso de busca de caminhos no campo, no espaço internacional, que é o objetivo dessa revista. É trazer o debate sobre instituição, seja dos Estados Unidos, seja da Europa. Eu tenho que te agradecer muito, Maria Paula, ao seu grupo, a todos os autores, porque foi um belíssimo trabalho, o Emiliano também, um belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo, e agora com parceria USP-FNB. Muito obrigado. Fique bem. Muito obrigada, Bolonha. Nós é que temos que te agradecer. E sabe que o grupo ele foi estruturado, ele já estava embrionário, mas o dossiê, isso eu esqueci de falar e falo agora, ele foi estruturado a partir do momento em que se concretizou a possibilidade do dossiê. Vários pesquisadores foram incorporados e saiu esse trabalho. Então, para nós é muito, muito bom, e é um momento em que... Aqui é um momento de celebração, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que não é demais reforçar esse voto que você faz, né? No Brasil, um período muito difícil, um período em que a gente está vendo um desgaste, enfim, as instituições sendo testadas até o limite, o desrespeito à vida humana, o desrespeito pelas pessoas. Então, se por um lado isso é uma coisa muito, quase cruel, por outro lado, eu acho que a gente tem que realmente arregaçar as mangas e pensar, por todo o nosso empenho, em pensar no momento posterior a esse para o Brasil, pensar em como sair desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, muito obrigada, em meu nome de todos os autores do dossiê, e com isso, eu gostaria de passar, então, para o momento do seminário, da discussão do tema, que é o Estado Social e as Políticas Públicas na pandemia do Covid-19. Nós vamos ser três expositores e debatedores. Infelizmente, a professora Célia Lessa, que estava programada para falar hoje, por um problema de saúde, não vai estar conosco nessa ocasião, o que não impede, se for possível, vamos encaixá-la num dos outros seminários, e porque essa temática é uma temática de fundo para o grupo e para a discussão que nós estamos fazendo. Então, eu queria agradecer a presença do professor Emiliano Brunet, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, e da professora Esther Rizzi, da Escola de Artes e Ciências Humanas, do curso de Gestão de Políticas Públicas, aqui da USP. Muito obrigada, meus companheiros de debate. Quero cumprimentar e agradecer a presença também de vários membros do grupo que estão aqui presentes. Eu vi que a professora Clarice acabou de entrar, eu vi que temos os integrantes do Observatório de Processo Legislativo e Políticas Públicas, cumprimento na pessoa da Melissa Mestriner. Então, temos estudiosos de políticas públicas e pessoas interessadas na questão do Estado que vão dialogar conosco, e acho que nós teremos uma tarde muito produtiva. Quanto à organização dessas falas, o que está pensado é o seguinte: cada um de nós falará, nós seremos 3 expositores, por até 15 minutos, eu já pedi para a Esther fazer o controle do meu tempo, e vai ajudar também com as perguntas. As perguntas, em princípio, devem ser feitas pelo chat, depois, se houver tempo, ou eventualmente uma outra pessoa, eu vou usar uma prerrogativa especial e um outro falará, mas, em princípio, serão pelo chat. E depois das 3 falas, respondendo as perguntas, haverá uma outra rodada para que os debatedores possam reagir aos comentários. A ideia é que o teto desse evento seja 16 horas. Então, nós temos aí 1h45 para tratar do assunto. Então, eu vou, agora são 2h15, até no máximo às 2h30, eu espero dar conta do que eu gostaria de conversar com vocês. O meu mote e o meu ponto de partida é a pandemia, quanto a
o quanto essa crise, ou na verdade o mais preciso é dizer o quanto essas crises estão colocando em xeque nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Em relação às políticas públicas, elas nos permitem fazer um contraste em relação à crise, porque a crise, toda a crise, nós estamos vivendo uma crise sanitária que já é urgente e emergente, ela já mostrou o seu rosto, ela já mostrou quão devastadora ela pode ser, o número de mortes, etc. A crise econômica está no início, ela ainda vai mostrar todo o seu potencial. E o Brasil, lamentavelmente, está vivendo uma crise política de grandes proporções, uma coisa realmente inédita, pelo menos se a gente pega da Constituição para cá, nenhuma das crises que se viveu chegou perto do que essa representa. E isso nos causa um tanto de perplexidade e uma certa dificuldade, acho, de pensar adiante, porque nós estamos muito mergulhados na crise. Mas o que eu vou propor é isso. A crise, ela pode ser pensada, cada uma delas, no tempo da emergência, no tempo do médio prazo, ou no tempo do longo prazo, né, ou no longo prazo, melhor dizendo. E eu acho que esse é o desafio interessante, é pensar no médio prazo e no longo prazo. Claro, sem prejuízo de ter as respostas para agora, e há muitos grupos, há muitas pessoas pensando nisso, mas eu acho que pensar o Estado Social é pensar numa palavra que eu vou retomar. Eu ouvi um deputado usando esse termo e eu acho absolutamente feliz, que é falar na reconstrução. O Brasil precisa pensar como é que ele vai ser reconstruído quando essas crises passarem. Eu acredito que o estresse das instituições que nós estamos vivendo em termos da política não pode ser duradouro, porque há indicação de todos os lados de que esse governo não tem condição de se sustentar, mas ainda assim, eu entendo que depois dele, ou depois das crises, há demanda, vai se fazer necessário muita ideia, uma construção propositiva do que vai ser o Estado, o que é o papel do Estado e o papel das políticas públicas nesse momento de reconstrução. E uma das maneiras de visualizar a dificuldade do que virá é pensar no contraste que existe no debate das políticas econômicas. Porque nós estamos vivendo, até o fim de 2019, algumas propostas de reforma do Estado, propostas de reforma administrativa, todas elas com base na tônica do ajuste fiscal. E eu vim acompanhando esse debate e muito admirada com duas coisas. Em primeiro, de ver a escassez de propostas e a pobreza de ideias em termos da reforma do Estado e da reforma administrativa. Nós estamos vendo no debate público, quando muito, algumas ideias ainda do tempo da reforma Bresser, dos anos 90, e muito pouca inovação. E esse contraste chama atenção, porque o Brasil, do tempo da Constituição para agora, construiu um acervo de formas de ação governamental no campo das políticas públicas notável. A política de saúde, né, todo o SUS agora está sendo visível, e o que é o SUS, mesmo as pessoas de pensamento conservador não podem deixar de reconhecer o que há, a construção social, política, administrativa que está por trás do SUS. O Sistema Único de Assistência Social, da mesma maneira, o Sistema Único de Segurança Pública, muito embrionário, mas seria uma ideia até difícil da gente imaginar, e ele saiu do papel. Então, esse contraste chama muita atenção. Por um lado, houve um amadurecimento do universo das políticas públicas, houve uma entrega de serviços num padrão muito diferente do que era o histórico dos direitos sociais no Brasil. Eu cito, em apoio a isso, dois trabalhos, um coordenado pela Marta Rett e o Eduardo Marques, e o outro coordenado pelo Naércio Menezes. São dois livros, o da Marta Rett se chama As Políticas é Política, em que faz um balanço da diminuição da desigualdade, no tempo desde a redemocratização de 85 para cá, e o Naércio também, com as realizações pós-Constituição. Desculpe, tem um microfone aberto. Posso pedir para quem está com o microfone aberto fechar? Bom, então eu falava dos contrastes. O primeiro é esse, um amadurecimento da ação governamental, da ação estatal, essa ação estatal em pleno exercício da democracia,
com participação, com exercício de divergência política, né, com momentos de muita tensão no país, mas ainda assim, políticas que revelaram possível. Primeiro, a continuidade administrativa, né? Então, você tem políticas de saúde que foram construídas ao longo de 20, 30 anos, de educação da mesma maneira, de cultura e assim por diante. Então, o contraste a que eu fazia referência é entre uma forma de organização da ação estatal, que mostra seus méritos, que atinge resultados, que tem boas contas a oferecer à sociedade, e um discurso da reforma do Estado que vai na direção contrária, na direção oposta, que não reconhece e que repete o jargão do Estado mínimo, do ajuste fiscal. E uma coisa que chama atenção nesse momento é porque a emergência de saúde e a emergência econômica fizeram com que a mentalidade do ajuste fiscal cedesse. Então, aqueles que defendiam o ajuste fiscal concordam com a maior generosidade do Tesouro Estatal para sanar a emergência, mas muitos deles dizem que, assim que essa emergência passar, devemos retomar a agenda do equilíbrio fiscal. Isso não devia ser surpresa, nós podemos entender que isso está assentado na visão macro da política, né? Uma visão mais progressista, em geral, é mais afeita à presença do Estado, e a visão conservadora é avessa à presença do Estado. Mas eu quero usar esse mote para entender que o momento da reconstrução, ele deve ser feito com olhos para que a gente não se resigne a essa diferença. E isso passará por uma capacidade de construir uma narrativa que informe as pessoas, os cidadãos, o que foram as políticas públicas, como é que elas lidam com o mundo da política, como é que elas lidam com o mundo da gestão, para desfazer um grande desconhecimento e uma falta de narrativa que eu acho muito problemática. Então, o que acontece? O mundo, o universo das políticas públicas, ele, de uma certa maneira, é fechado em si mesmo. Ele é protegido, ele é blindado das influências político-partidárias. Eu estou usando linhas simples, eu estou quase fazendo um desenho esquemático para que fique mais claro. Então, as políticas públicas, até algum tempo, se organizavam setorialmente, tinham a sua agenda, a sua demanda, têm a sua expressão no mundo da política, mas elas não se conectam com a descrição sobre o Estado, não se conecta às políticas públicas. E, para mim, a maneira mais evidente de perceber isso é como os arautos do ajuste fiscal, eles dizem que tem que cortar o Estado, tem que cortar os gastos estatais para poder melhorar as políticas públicas. O que, para quem conhece políticas públicas, é um contrassenso, porque as políticas públicas dependem de investimento, dependem de financiamento, dependem de vinculações orçamentárias. Então, se para o universo das políticas públicas o ajuste fiscal não tem nenhum sentido, é muito surpreendente porque que os defensores do ajuste fiscal propugnam pela melhoria e pelo resguardo das políticas públicas. Isso eu acho que nos deve fazer pensar para que a construção ou reconstrução ou o limite à desconstrução do nosso Estado social, que eu vejo passou por um processo rico, importante, de estruturação, pelo menos até 2016, eu entendo que essa reconstrução passará pela associação. Nós teremos que fazer a narrativa de uma vinculação mais clara entre a presença do Estado, que é o que se anuncia por alguns autores, em alguns lugares, para o momento depois dessa pandemia, né, o Estado social voltará a se fazer presente, mas há os céticos que entendem que ele não vai se fazer presente porque existem várias ameaças no canto. Primeiro, a falta de lideranças políticas no mundo internacional, a falta de consenso, o apelo à vigilância, o enfraquecimento das organizações internacionais, a própria Organização Mundial da Saúde em relação ao que existia antes. Então, é um cenário que, para resumir e não me estender muito, é um cenário em disputa. Eu entendo que nem está assegurado que vai surgir esse capitalismo humanizado, e nem está dado de antemão que ele não vai ser possível.
E no título dessa mesa consta a expressão provocadora. Eu vejo que meu tempo já tá se esgotando, eu vou caminhando para a conclusão. Então, no título dessa mesa tem uma interrogação: um plano Marshall para o Brasil? E por que isso? Porque, em primeiro, está se ventilando, e eu tive objeção, provavelmente o Emiliano vai falar sobre isso. O Murilo Gaspardo, que é o diretor da Faculdade de Direito de Franca, membro do nosso grupo de pesquisa, também me fez essa objeção, mas eu vou explicar por que eu insisti em manter essa provocação. Porque o Plano Marshall, e é uma coisa muito diferente disso que está sendo proposto, esse pacote de obras do governo, acho que corretamente está sendo comparado ao New Deal, não ao Plano Marshall, mas o Plano Marshall ele é uma ideia, uma referência interessante para essa reconstrução, porque, como nós sabemos, ele é o plano de reconstrução da Europa, que foi patrocinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram um grande investimento, na época de 13 bilhões de dólares, seria o correspondente a 130 bilhões agora, em grande medida por medo do avanço do comunismo, e eles patrocinaram, então, a industrialização. Foi um grande pacote de empréstimos e subsídios para patrocinar a industrialização da Itália, da Inglaterra, da França, e com isso se criou a industrialização, o mercado consumidor, uma afluência econômica que durante 30 anos assegurou a construção do Estado Social na Europa toda. Pois bem, então essa é uma ideia que, primeiro, a ideia de reconstrução. Eu quero frisar essa ideia para que a gente para que nós temos uma pauta de resistência que é fundamental. A ordem democrática está sendo agredida, as políticas públicas estão sendo esvaziadas, o financiamento da saúde em plena pandemia está sendo esvaziado. Eu cito aqui o nome da Hélida Graziani Pinto, a quem eu homenageei, uma lutadora do direito financeiro, da base financeira, uma lutadora pela garantia de recursos para educação, saúde, e tem seguidamente denunciado esse esvaziamento de recursos que não começa agora. Então, se é verdade que nós temos que ter uma agenda defensiva para assegurar e garantir aquilo que já foi construído em termos de direitos sociais, né, e do seu financiamento, do que o Brasil conseguiu estruturar e montar, que é mais do que em qualquer outro momento da vida do país, ainda assim, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais longe e construir a utopia, que é entender que é possível ter um Estado social no Brasil, que associe, e aí a ideia de ter um financiamento, ou de ter um programa ambicioso de reforma do país, deve ser cultivada, ela deve ser o norte para o momento posterior a essa crise. E eu acho que essa reconstrução não começa do zero, ela incorpora um aprendizado e um acervo de experiências muito importante. Eu tive experiência no Ministério da Educação, um tempo em que foram feitas 2 emendas constitucionais, o Plano Nacional de Educação, e eu vi a construção das políticas públicas, a organização federativa no Brasil, que hoje é o que está por trás dessas políticas estruturantes. Houve um avanço muito importante. Então, eu penso que isso deve ser incorporado e deve ser enaltecido enquanto uma narrativa em defesa de um Estado social que nós devemos cultivar e não devemos aceitar ceticismo em relação a isso, né? E, para terminar, eu acho que isso vai se pôr num momento, há uma discussão entre alguns cientistas políticos sobre o fim da nova república, né? Então, que é o movimento que deu origem à Constituição de 88. Eu quero fazer esse alerta para que a gente não caia na ideia de que nós vamos ter depois uma outra Constituição. Eu entendo que nós vamos ter que fazer, provavelmente, uma pactuação política, uma nova pactuação política, mas o horizonte da Constituição, o seu horizonte de direitos, a generosidade da Constituição é uma coisa que a gente não pode perder. Então, essa reconstrução deve ter no coração o compromisso social que está por trás da Constituição de 88. Esse é generoso, esse é ambicioso, esse é um guia para nos levar para uma situação melhor. Mas, a parte disso, tem um trabalho todo a ser feito, não apenas para a construção dessa narrativa sobre o Estado, mas para a incorporação dessas inovações ao mundo jurídico, que é disso que cuida o nosso grupo de pesquisa,
Estado, Direito e Políticas Públicas, que vai, então, a partir desse pontapé inicial desse debate, acho que vai poder se debruçar mais de perto sobre esse tema do Estado e das políticas públicas. Para essa fala, muito obrigada. Passo a palavra, então, para o Emiliano fazer a sua fala. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria, inicialmente, deixar meus cumprimentos aqui ao professor Carlos Bolonha, diretor da Faculdade Nacional de Direito, deixando de público registrado, né, que o professor Carlos Bolonha tem apoiado de uma maneira muito importante esse esforço de tentar construir não só uma agenda de pesquisa em políticas públicas, mas, mais do que isso, um engajamento acadêmico e institucional da Faculdade Nacional de Direito nos temas importantes do Brasil, nas questões que dizem respeito ao Estado brasileiro, e vejo o meu esforço ao lado da professora Maria Paula e de todos os demais membros desse grupo de pesquisa muito respaldado pelas iniciativas do professor Bolonha, no âmbito da Faculdade Nacional de Direito, e por isso queria começar fazendo esse registro. Queria também dizer que é uma satisfação, enquanto professor da Faculdade Nacional de Direito, estar podendo participar desse intercâmbio tão rico de ideias com a professora Maria Paula, que é uma referência na reflexão sobre direito e políticas públicas no Brasil, e por intermédio da Maria Paula, tenho tido a oportunidade de ter contato com colegas, não só de São Paulo, mas muitos deles de São Paulo, que têm ampliado muito meus horizontes de reflexão e compreensão de todos os problemas que nós estamos enfrentando. Queria dizer também que embora esse seja um ambiente virtual, explorando rapidamente aqui a ferramenta, vejo que a gente tem um público amplo e qualificado, estamos falando com alunos, né, membros de programas de pós-graduação, mas também alunos dos cursos de Direito da USP, da FND e tantos outros, né? Enfim, não quero começar a citar para não cometer nenhuma omissão. Estamos falando com membros integrantes das instituições do sistema de justiça, magistrados, procuradores. Então, essa é uma oportunidade realmente de falar a um público qualificado que sem dúvida nenhuma, poderá repercutir essas discussões, repercutir esses questionamentos que nós estamos levantando aqui hoje. E isso me parece de suma importância, porque eu queria começar exatamente com essa reflexão. Se a academia tem um papel nesse momento, é de tentar encontrar as perguntas, as boas perguntas, né, e de tentar, pelo menos, sinalizar ou apontar alguns caminhos que se divisam aí para a resolução dos dilemas que a crise nos coloca. Eu começaria, então, a minha exposição, mais ou menos de uma forma parecida com aquela que a Maria Paula escolheu, partindo da ideia da crise, né? O que é essa ideia de crise tão presente nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, no noticiário? O que essa crise representa para nós? Quer dizer, o que nós estamos referindo quando a gente utiliza o vocábulo crise, né? A ideia de crise tem uma longa tradição na teoria social e política. A reflexão sobre o que as crises representam, tanto para o sistema político quanto para o sistema econômico, tem uma enorme fortuna teórica e crítica dentro da teoria social e da teoria política. É impossível aqui escolher uma definição fechada e acabada do que seja crise, mas eu queria chamar a atenção para alguns elementos que estão presentes dentro da ideia de crise que eu vou usar na minha exposição. Segundo Christopher Pearson, uma crise pode, por exemplo, ser descrita de formas muito diferentes, mas uma crise pode, por exemplo, ser causada por uma perturbação ou um choque externo à economia. Uma crise pode ser a manifestação de uma contradição de muito longo prazo. Ela pode ser um momento dramático que precede a superação de uma determinada situação, ou pode ser pura e simplesmente o ponto culminante de um processo de larga escala e duradouro.
O que eu queria, na verdade, chamar a atenção é que essa definição, esses pontos levantados pelo Christopher Pearson não são excludentes, pelo contrário, ele sinaliza dois aspectos aí que têm até um caráter complementar. Por exemplo, se nós olharmos a crise sanitária e econômica que está colocada, ela tanto pode ser descrita como um elemento externo, um choque externo, mas também algo que vem precipitar, acelerar ou evidenciar contradições desse modelo de crescimento e desenvolvimento que vem sendo patrocinado, que está em vigor. Para além disso, eu gostaria de usar o termo crise aqui como um momento de aceleração de processos estruturais. Aí dentro da tradição marxista, crise como um ponto culminante resolutivo de um processo, ou crise ainda como algo que tem o potencial de desestabilizar ou tensionar consensos políticos. Então, crise como um momento também que põe à prova projetos hegemônicos, né? Então, essa crise é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Ela dá as condições, ou pelo menos ela lança as condições para desestabilizar determinados consensos hegemônicos em relação ao papel do Estado na economia? Essa é uma pergunta que eu queria que a gente conservasse ao longo dessa exposição. O fato é que essa crise ela é sanitária e econômica, é impossível dissociar o elemento sanitário do elemento econômico, e para dar cores vivas ao tamanho do problema que nós estamos enfrentando, eu gostaria de começar fazendo uso dos dados que apareceram num relatório da CEPAL, agora no início de abril, e que mostram que, a despeito do caráter global da crise que nós estamos enfrentando, a América Latina é particularmente atingida por essa crise. Eu vou usar esses dados para insistir no ponto de que nós estamos diante de um evento de enorme magnitude e talvez por isso nós estejamos sim diante de um ponto culminante que venha, de fato, criar uma desestabilização do consenso hegemônico em relação ao papel do Estado na economia. O que esses dados da CEPAL apontam, começando pelos aspectos econômicos mais gerais, né? É absolutamente consensual, né, e praticamente dispensa outras demonstrações empíricas que a crise já está trazendo e aprofundará um visível declínio nas trocas entre o Brasil e seus principais parceiros comerciais, né? Isso, basicamente, como um efeito inicial da própria retração das economias desses parceiros comerciais. A China, ainda que não entre num cenário recessivo, crescerá muito menos do que vinha crescendo. A China é sabidamente nosso principal parceiro comercial. É certo que haverá uma depressão nessas trocas comerciais com os nossos principais parceiros. Lembrando aí que, no caso do nosso comércio exterior com a China, nós temos ainda um agravante que não tem especificamente nada a ver com a Covid-19, que é o acordo comercial que a China celebrou em janeiro desse ano com os Estados Unidos, se comprometendo em incrementar em 77 bilhões de dólares as suas importações dos Estados Unidos. Então, esse é um primeiro ponto que coloca um elemento dramático nessa crise para nós. Um segundo elemento é a queda do preço das commodities. É um fato que a gente já está vendo. O Brasil é uma economia especialmente dependente do preço das commodities. Isso também anuncia um impacto muito severo para nós. Um terceiro ponto é a paralisação das cadeias produtivas globais, como resultado até das próprias medidas sanitárias que estão sendo adotadas. Isso já está trazendo em diversas economias, e o Brasil não escapa desse problema, uma quebra no fornecimento de insumos e, consequentemente, um impacto na atividade econômica. A CEPAL estima, tem um microfone aberto, e isso realmente dificulta bastante a exposição. É a Carolina Bonini que está com o microfone aberto. Ainda há um elemento que é estimado pela CEPAL, em virtude desses pontos que eu acabei de anunciar, uma queda estimada em 10% nas exportações dos países da nossa região. Não só no volume, mas principalmente no valor dessas exportações. Então, todos esses dados somados prenunciam quase que inexoravelmente um enorme aumento do desemprego, mas pior do que isso, no caso da América Latina, um aumento da informalidade, que já é muito alta na nossa região. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, em 2016, 53% da força de trabalho na nossa região se encontrava na informalidade.
né? Mas todo o processo de precarização do trabalho, que é um processo global e se faz sentir de forma especialmente dura aqui na América Latina. Tudo isso prenuncia ainda, e talvez com um ponto culminante mais dramático, para uma queda nos níveis de renda, quer dizer, para além do desemprego, uma queda nos níveis de renda da população. Em um cenário de queda de 5% da renda da população na América Latina, nós teríamos alguma coisa em torno de 20 a 25 milhões de pessoas entrando na pobreza e alguma coisa em torno de 15 milhões entrando na pobreza extrema. É lembrar que durante o período de ouro da nossa economia, o período onde houve o boom das commodities e onde a gente conseguiu produzir a inclusão social e a retirada de um contingente muito grande de pessoas da pobreza, os números que nós conseguimos durante um período que foi de 2003 até quase 2009, 2010, foi tirada a linha da pobreza em torno de 40 milhões de pessoas. Notem que apenas em 2020 estariam voltando para a pobreza ou para a extrema pobreza 20 a 30 milhões de pessoas, apenas em razão dos efeitos econômicos dessa crise que nós estamos atravessando. Para além disso, uma pressão desmedida sobre os sistemas públicos de saúde, mas pior do que essa pressão desmedida sobre o sistema público de saúde, as evidências já mostram que os ônus, as consequências dessa pressão sobre o sistema de saúde serão sentidas de forma desigual, e aqui entra um recorte de classe que não pode ser evitado e tem que ser mencionado nesse momento. Esse vírus com o qual nós estamos lidando, ele apresenta suas manifestações particularmente graves em pessoas com comorbidades, e as pesquisas e os dados mostram que essas comorbidades estão... O Emiliano travou, né? Acho que sim, né? Maria Paula, você está com o seu microfone desligado, Maria Paula. Eu vou desligar o meu. Eu só liguei para confirmar aqui. Cadê? Emiliano, você nos escuta? Acho que ele travou. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para ele. Na verdade, deve ter caído a internet dele. Ah, tá. Falou, obrigada. Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Peço desculpas, houve um problema de rede aqui. Retomando, então, o que eu estava tentando enfatizar? Quer dizer, esses dados que a CEPAL traz no seu relatório mostram, configuram para nós uma situação dramática, não só em razão dos impactos econômicos, mas também uma pressão desmedida sobre os sistemas, especialmente o sistema de saúde. O que eu apontava quando eu tive esse problema técnico foi que essa pressão, isso já está demonstrado, ela recairá de forma desigual em razão de um recorte de classe. Quer dizer, pessoas que sofrem com as comorbidades, que sabidamente levam a quadros mais graves das doenças, são pessoas portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, e a incidência dessas doenças, os dados e as pesquisas em saúde mostram, elas seguem um recorte de classe, quer dizer, a incidência dessas comorbidades, dessas doenças, é maior em pessoas de classe mais baixa, ou enfim, de condições de saúde menos sólidas do que aqueles que têm renda e uma condição melhor. Então, o que eu quero dizer é que essa distribuição desigual dos riscos sanitários
ela vai além disso, ela decorre também das próprias medidas que são implementadas como medidas de contenção. E aí entra um outro aspecto perverso, que as medidas de contenção da crise sanitária acabam onerando numa segunda onda também as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Se a gente pensar, por exemplo, os dados da FAO mostram que cerca de 85 milhões de crianças na América Latina se alimentam na escola. Então, com a interrupção desse serviço, a gente também tem a percepção de que um contingente enorme de crianças está deixando de poder contar com esse serviço, que não é só o serviço educacional, tem uma certa transversalidade, oferece também segurança alimentar para essas pessoas. Eu estou fazendo toda essa ênfase no relatório da CEPAL, e talvez eu tenha a oportunidade de voltar a isso numa segunda fala, já que essa foi cortada por esse problema técnico, para enfatizar apenas que há um agravamento, ou uma escalada, ou uma aceleração de problemas, na verdade, de contradições que já estavam presentes dentro do nosso modelo de desenvolvimento econômico. O que eu quero dizer é, a crise, ela acelera e ela põe em evidência contradições muito severas no estilo, no modelo de desenvolvimento econômico que o Brasil vem adotando, pelo menos desde que o consenso hegemônico se tornou um consenso cristalizado em torno de um fiscalismo muito duro, em torno de medidas de austeridade muito duras. E bem a propósito desse fiscalismo e dessas medidas de austeridade, também é importante frisar que a crise não nos pega num momento de êxito dessas medidas, muito pelo contrário, a despeito da aplicação de medidas bastante amargas de austeridade, o Brasil vem experimentando desde 2016 um crescimento bastante raquítico e pífio. Não é demais lembrar, pelo contrário, é fundamental enfatizar esse ponto. Antes da Covid, o Brasil já tinha apresentado um crescimento medíocre da ordem de 1%, né, chamado de PIBinho, né, a despeito de todas as medidas de austeridade que vinham sendo implementadas. Esse é um cenário onde aparenta haver até mesmo dentro do mainstream econômico, dentro das posições econômicas mais ortodoxas, uma certa inflexão, uma ideia de que é preciso ceder em alguma medida, né, espaço para uma intervenção mais consistente do Estado na economia e abrir mão, em certa medida, desse fiscalismo duro, né, desse rolling back the state que vinha sendo aplicado muito, muito duramente, pelo menos desde 2016. O ponto que eu queria chamar a atenção com relação a essa inflexão é que, na minha opinião, a gente parece estar diante do que eu chamaria de um consenso fraco, ou um falso consenso, como foi utilizado em um artigo publicado há uma semana, mais ou menos, na Folha de São Paulo. Por que eu chamaria isso de um falso consenso? Porque me parece que mesmo aqueles que hoje aceitam discutir algum grau de inflexão na política de austeridade, não estão dispostos a discutir as questões de fundo, quer dizer, que são as questões que nos colocam tão vulneráveis como nós estamos aos problemas apontados no relatório da CEPAL. O que eu quero dizer é a disposição para discutir alguma flexibilidade em relação às medidas de austeridade pode ser uma homenagem que o vício presta à virtude, mas, na verdade, ela não fere o cerne do problema, que é a absoluta vulnerabilidade, né, que o nosso sistema político e o nosso sistema econômico apresenta diante de um problema dessa magnitude. Essa vulnerabilidade é o ponto que eu queria coloca, sim, no centro do debate, como foi percebido e rapidamente colocado pela Maria Paula, o destino do Estado social, ou do Estado de bem-estar social, se vocês preferirem, no Brasil. Então, na minha opinião, o que vem sendo feito com o Estado social no Brasil, mas mais do que isso, o que será feito do Estado social no Brasil, é uma pergunta que está no centro das respostas que a gente tem que procurar dar ao problema que se coloca para nós, um problema que eu insisto é da maior magnitude, especialmente em países desiguais, como são os da América Latina e particularmente o Brasil. Como o tempo é curto, eu só quero anunciar que a resposta a esses problemas, me parece, exige um olhar diacrônico, um olhar atento ao percurso do Estado de bem-estar social no Brasil. Quer dizer, o que foi o Estado de bem-estar social no Brasil? Como se construiu um Estado de bem-estar social no Brasil? O que a transição à democracia e a Constituição de 88 representam em face desse percurso do Estado de bem-estar social no Brasil? Né? É sabido que, desde os anos 30, o Estado de bem-estar social no Brasil vem num processo de construção. No início, um modelo corporativo, um modelo onde a gente vai, sim, conhecer as primeiras medidas, as primeiras políticas que são associadas a um Estado de bem-estar social, os primeiros sistemas de seguridade,
mas no Estado corporativo dos anos 30, ainda muito associados, né, ao trabalho, a ideia de cidadania regulada, utilizada pelo professor Vanderlei Guilherme dos Santos, quer dizer, a participação no Estado social era algo que estava diretamente vinculado à sua inserção no mercado de trabalho, ao seu pertencimento à economia formal, né? Depois, um estado de bem-estar social que conhece algum tipo de universalização, mas uma universalização básica, para usar a expressão da professora Célia Lessa, e sob batuta autoritária durante o período militar, mas uma universalização que trouxe em si um elemento perverso, que é o da precarização ou da queda da qualidade dos serviços sociais públicos, né? E de uma cisão que ainda está entre nós, e que talvez seja o aspecto mais grave a ser retomado, na segunda oportunidade que eu tiver de falar, que é uma cisão que a gente vai ter que resolver se a gente quiser discutir o Estado social no Brasil, é que uma parte da população já não depende mais dos serviços sociais universais e básicos, né? E a parcela que depende é a parcela exatamente que não consegue exercer influência sobre o sistema político para que o Estado brasileiro adote políticas sociais universais de qualidade. Essa cisão ela começa durante o período da ditadura militar e ela vai conhecer a possibilidade de uma inflexão quando a gente passa pelo período da democratização. É aí que o Estado de bem-estar social brasileiro assume a ideia de um universalismo estendido, estou usando de novo uma expressão da professora Célia Lessa, que ainda está por ser realizado, né? E que vem conhecendo uma dura inflexão nesse período de austeridade que se coloca especialmente depois de 2014 para cá. Esse recuo, vamos colocar assim, do Estado de bem-estar social no Brasil assistido nos últimos anos, passa, nesse momento de crise que nós estamos enfrentando, por um desafio de enorme monta. Quer dizer, a crise coloca para nós, sim, a possibilidade de desafiar esse consenso hegemônico que se formou pós-2014 em relação à necessidade de retração do gasto social ou a ideia de que haveria uma suposta dicotomia ou um trade-off entre eficiência econômica e gasto social. Ou, em outras palavras, esse consenso que se estabeleceu entre nós de que o gasto social é, por princípio, uma alocação ineficiente do ponto de vista econômico, é algo com que se arca como se fosse uma externalidade ao modelo de desenvolvimento. Esse consenso, que está muito cristalizado, pela primeira vez pode ser questionado. E aí o que eu espero na minha segunda intervenção é poder iluminar alguns pontos, né, onde eu acho que há a possibilidade de uma resolução dialética, né? São pontos onde a abertura não significa que vá se resolver em prol de um novo pacto, em prol de um novo modelo, mas são pontos que a gente tem que estar atento se a gente quer discutir o futuro do estado de bem-estar social no Brasil. O que eu queria enfatizar nessa primeira oportunidade é que esse consenso hegemônico ele está passando por um teste, esse consenso hegemônico fiscalista e de austeridade está passando por um teste inaudito. Cabe a nós reconhecer os termos dessa disputa, identificar os pontos onde essa disputa vai se dar, se a gente quiser descortinar caminhos futuros. Isso eu diria como uma primeira intervenção, e na próxima, espero que sem nenhum problema técnico, eu possa explorar 5 pontos que eu acho que são pontos onde pode se dar uma resolução dialética e a aparição, quem sabe, de um novo consenso em relação ao que pode ser o estado de bem-estar social no Brasil. Obrigado. Muito bom, obrigado, Emiliano. Então, agora vamos ouvir a professora Esther Rize. Bom, boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Professor Carlos Bolonha, obrigada pela acolhida na Revista de Estudos Institucionais, foi um prazer participar desse número organizado pela professora Maria Paula, é um prazer contar com a sua presença aqui nessa reunião. Professora Maria Paula, obrigada pela organização e, enfim, possibilidade de encontro ainda que virtual, né, um jeito diferente de encontrar, mas é um encontro virtual. Professor Emiliano, também, enfim, um prazer dividir a mesa, é a segunda mesa que a gente divide num curto espaço de tempo, enfim, sempre um prazer ouvi-los todos. Minha fala, na verdade, assim, acho que eu queria começar concordando com a professora Maria Paula e com o professor Emiliano, em alguns pontos, né, retomando as falas deles. A professora Maria Paula disse que esse momento de crise nos leva a uma situação, enfim, nova, do ponto de vista do debate sobre orçamento público, sobre políticas públicas, e estamos num momento de disputa política. Não está a consolidação de um
novo estado de coisas para as políticas públicas, que era absolutamente hegemônico até essa crise, foi colocado em xeque, né? O professor Emiliano também chama atenção para o quanto a situação atual de crise nos coloca, acelera e aprofunda desigualdades e uma certa precariedade que já estavam presentes, e coloca em xeque o discurso neoliberal hegemônico até agora. E eu concordo com a professora Maria Paula que, no longo prazo, no médio e longo prazo, o que vai acontecer com o nosso Estado, com a nossa sociedade, com as políticas públicas garantidoras de direito, está em disputa. Concordo também que o horizonte é a defesa da Constituição de 88, né? Acho que a gente, o professor Emiliano terminou a fala dele falando sobre a necessidade de um novo pacto, mas eu tendo a concordar, não sei exatamente quais os termos ele vai colocar isso, mas eu tendo a concordar com a professora Maria Paula que, esse momento, a Constituição Federal de 88 é trincheira, né? A gente, acho que ela é trincheira, a gente parte da construção de 87, 88, da Constituinte, enfim, feita num ambiente muito participativo e muito politicamente quente da sociedade brasileira, e a gente parte dessa trincheira para consolidar políticas públicas, né? Então, concordo com isso, concordo com as falas que me antecederam. Eu queria trazer um pouquinho, enfim, o título desse encontro é Estado Social, um plano Marshall para o Brasil, e minhas duas pesquisas de fôlego na vida, né, o mestrado e doutorado até agora, foram sobre a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 19. Muito tem se dito sobre o Estado Social, enfim, o Estado Social ter se consolidado no pós-Segunda Guerra, e é verdade, né, enfim, o Estado Social, como prática, sobretudo europeia, e americana, ele se consolida no pós-Segunda Guerra. Mas eu queria chamar atenção para o fato de que o desenho institucional, constitucional, do Estado Social, ele é anterior, né? E talvez os dois primeiros experimentos, os meus objetos de estudo, a Constituição Mexicana de 17 e a Constituição de Weimar, a Constituição Alemã de 19, sejam os dois experimentos que colocaram no mesmo documento jurídico democracia liberal junto com garantia de direitos, reforma agrária, proteção de direitos do trabalho, né, enfim, regulação das relações de trabalho, e direito à educação, e um início de direito social lá na Constituição de Weimar. Então, acho que está lá no começo do século, e eu queria enfatizar isso. Tanto a Constituição de Weimar quanto a Constituição Mexicana, elas nascem num ambiente revolucionário. A Revolução Alemã de 1918-19, pós-Primeira Guerra, os alemães voltando da Primeira Guerra derrotados, armados, entram num enfrentamento, numa guerra civil interna, numa revolução, e neste caldo, pedindo paz e pão, pedindo melhores condições, pedindo uma melhor condição de vida, elaboram a Constituição de Weimar, tem esse contexto importante histórico. No México, o México de 1910, que foi o início da Revolução Mexicana, era o país em que havia a maior concentração fundiária conhecida no mundo ocidental, em mãos privadas, né, enfim, fora a concentração fundiária, sei lá, uma monarquia, o México pré-revolucionário vivia e conheceu uma concentração fundiária absurda. Os indígenas, os camponeses, os trabalhadores urbanos se insurgem contra a ditadura do Porfírio Dias e se insurgem contra uma situação social de absoluto esgarçamento, pobreza e más condições de vida, né? Então, no México de 1910, na Alemanha de 1918, havia organização política e mobilização política pedindo ao Estado que atuasse na realidade social. Acho que aqui na mesa é um consenso que o mercado e a iniciativa privada são incapazes de corrigir desigualdades sociais, eliminar a pobreza e investir dinheiro para a recuperação econômica sozinhos, né? Acho que quando a gente fala em Estado social é importante recuperar. O Estado a instituição capaz e responsável para reduzir pobreza, para diminuir desigualdade e para fazer investimento econômico para uma recuperação numa situação de crise como a gente está vivendo.
Eu quis fazer essa retomada histórica porque tem a ver com o meu diagnóstico de época nesse momento histórico. Eu acho que no pré, e a professora Maria Paula e o professor Emiliano enfatizaram muito que havia um consenso hegemônico neoliberal anti-estatista, a professora Maria Paula usa no artigo dela, neoliberal, anti-Estado, anti-atuação do Estado, pré-crise. Eu acrescentaria um elemento de conjuntura, né, de análise da realidade. Para além desse pensamento hegemônico nas instituições públicas, no debate econômico, não só no Brasil, no resto do mundo também, estamos num momento de desmobilização política. Eu acho, a minha leitura da realidade é que há um momento, além de uma descrença no papel do Estado, da atuação do Estado na sociedade, há também uma descrença na participação política e na democracia. E essa segunda parte, eu acho que é um elemento importante. Eu concordo 100% com o diagnóstico de que o pensamento pró-política de ajuste fiscal, né, o pensamento fiscalista, em que o professor Emiliano chama bem a atenção, em que gastos sociais são encarados como falta de eficiência pública, em que tem uma contradição absolutamente inexistente, né, enfim, isso foi colocado em xeque pela crise, porque hoje a gente precisa de um sistema público de saúde, a gente precisa de ações e políticas públicas de assistência social, inegável. Porém, eu não tenho certeza que o segundo pé da minha análise de realidade esteja sendo enfrentado. A nossa desmobilização política e a nossa descrença na democracia disseminada na sociedade, não sei se estão sendo enfrentadas nesse momento. E eu queria olhar um pouquinho para o que a crise, o que a pandemia trazem para o nosso modo de vida. O professor Boaventura Souza Santos escreveu um texto sobre o coronavírus recentemente, e ele vai dizer que nosso modo de vida parece eterno, né? A forma como a gente vive parece quase tão natural quanto as forças da natureza, né? Parece natural, não tá em contexto histórico, e, no entanto, ele muda, e ele muda ao longo do tempo. O que ele está chamando de modo de vida? Nosso modo de trabalhar, nosso modo de conviver, nosso modo de ter lazer, nosso modo de reproduzir conhecimento, nosso modo de se educar. Ele chama atenção para esses pontos como modo de vida. E a crise, ela trouxe uma aceleração também, numa modificação do modo de vida. E para mim chama muito a atenção, houve uma modificação na experiência do cotidiano, né? Que elementos eu trago para destaque? Isso que a gente está fazendo agora, né? Educação. Na verdade, assim, isso que a gente está fazendo agora é basicamente a mediação de tudo. A gente faz compras pelo computador, então comércio eletrônico, a gente trabalha pelo computador, né? Teletrabalho, um trabalho cada um em sua casa, muitas reuniões de teletrabalho, a tendência que já vinha acontecendo de home office, né? Enfim, que vinha junto com o processo. Eu sei que são coisas diferentes, mas não à toa isso aconteceu no mesmo momento histórico, né? Uma diminuição da proteção do trabalho e da regulação das relações de trabalho aconteceu simultaneamente com trabalhadores menos vinculados a um mesmo local de trabalho, trabalhadores que se sentem autônomos, empreendedores de si mesmo, né? Enfim, trabalhadores que não compartilham cotidiano, vínculos trabalhistas, garantias, enfim, o que muita gente tem chamado de uberização, né, uma precarização das relações de trabalho e uma diminuição da proteção. Esse processo, me parece, com o teletrabalho, ele se aprofunda, né, assim, esse elemento de diminuição dos espaços comuns de trabalho, ele gera uma dificuldade de organização do mundo do trabalho. Bom, teletrabalho, comércio eletrônico. O comércio eletrônico, ele tende à concentração de mercados, né? Quando você vai fazer compras, você procura grandes redes. Quando você vai fazer compras de insumos de papelaria, por exemplo, você procura grandes redes. Calunga, você não vai na papelaria da esquina, você vai procurar uma grande rede de papelaria, só para citar um exemplo.
ensino à distância, né, ensino mediado por tecnologias. No longo prazo, né, nessa longa história, será que essas mudanças no modo de vida, né, e que, de alguma forma, parecem ter permanência no longo prazo, será que essas novas formas ajudam ou atrapalham a organização política? Onde vai se dar essa organização política? Né? Então, se está em disputa, se o modelo de Estado está em disputa, se o Estado, se sim foi colocado em xeque, a ideia de que o Estado não deve investir, de que para ele ser eficiente ele tem que gastar menos, de que ele não deve se envolver com redução de desigualdade ou redução de pobreza. Por outro lado, essa disputa política encontra uma dificuldade para acontecer, porque há poucos espaços de organização política. A gente está sem instâncias intermediárias de organização. A gente não tem mais sindicato, partidos políticos absolutamente desacreditados, associações de bairro. Para eu não terminar minha fala pessimista, tenho visto e tenho ouvido que ações de solidariedade por instituições não estatais nas periferias de São Paulo, por exemplo, a Central de Movimentos Populares, o Jardim Ângela, UNAS, enfim, essas organizações, elas estão aumentando alguma organicidade política. Se essas organizações demandarem o Estado, talvez aí a gente volte a ter uma rede de organização política. Caso contrário, um dos pilares está faltando na minha leitura. Eu concordo com a professora Maria, com o professor Emiliano, que o discurso da austeridade, o questionamento, o pensamento antiestatista foi colocado em xeque com a crise, foi colocado absolutamente em xeque. A gente precisa de políticas públicas, é óbvio. Minha questão é, essas políticas públicas vão ser políticas públicas emergenciais, ou elas vão demorar, vão se manter no tempo, né? Então, elas se manterem no tempo e terem um papel de longo prazo, será necessária a disputa política. Né? Isso não vai acontecer sem disputa política. E o nosso modo de vida é cada vez mais individualista e cada vez mais segmentado, mais mediado por teletrabalho e menos propício à organização política. Então, acho que a gente vive essa tensão. Acho que está em xeque, é uma janela de oportunidade, mas a gente precisa procurar lugares de organização política. E com isso, eu encerro agradecendo muito o convite para fazer essa exposição. Muito obrigada, Esther. Acho que foram contribuições muito boas. Nós temos algumas perguntas aqui. Então, em primeiro, eu quero renovar o convite para todos os que estão aqui, que consultem, que examinem o dossiê que foi lançado hoje. O dossiê na revista Estudos Institucionais, tem lá o link no convite, e vocês, eu acho que gostarão de conhecer lá a nossa publicação. Queria cumprimentar, tem vários professores de vários programas, de vários lugares do Brasil, o que é um aspecto, professor Esther, positivo da tecnologia. Talvez, pode ser que eu omita alguém, eu já peço desculpas, mas eu gostaria de deixar registrado que nós temos aqui a professora Caroline Bittencourt, de Santa Catarina, professora Luciani, do PPGD, professora de Mato Grosso do Sul, professor Murilo, diretor da Faculdade Franca da Faculdade da Unesp em Franca, professor Luiz Ismael, professor de Viçosa, professora Patrícia Werner, membro do nosso grupo de pesquisa, professora da PUC, professor Ivan Ribeiro, da Unifesp, e professor Salomão Ximenes, da Federal do ABC. Talvez eu peço desculpa se pulei alguém, se quiserem, vocês me mandem um aviso. Mas eu acho que é muito interessante ter essa gama de pessoas, essa gama de autores, de professores, além dos pós-graduandos, pesquisadores, alunos, estudantes de graduação que aqui nos prestigiam, eles e elas. Bom, nós recebemos 3 perguntas, e eu vou falar das 3 perguntas. A professora Patrícia Martinez, da Católica de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, professora. Eu anotei 3 perguntas até o momento, e vou falar das 3 perguntas, porque aí eu farei um comentário e vocês façam um comentário nas suas respectivas falas. Acho que nós podemos fazer uma segunda rodada na mesma ordem. A Eliane, do PPGD da Federal de Goiás,
comenta sobre a redução da judicialização da saúde. Ela pergunta, a observação que ela faz é o que vai acontecer. Tem 3 perguntas, Esther. Podemos receber outras, claro? Tem essa do Luiz Fernando Matos, que eu não tinha notado. Então, a primeira pergunta da Elaine é sobre a redução da judicialização da saúde. Como é que nós vemos isso? O Emiliano é membro do Ministério Público, a Esther já fez pesquisa sobre isso, eu também já escrevi sobre isso, acho que nós temos alguma coisa a responder. O Eros pergunta como nós vemos a construção de políticas públicas durante a pandemia, o problema do planejamento e dos dados. Quer dizer, é possível construir uma política pública durante a pandemia? Como é que isso se dá pensando na ação governamental baseada em evidências? E a terceira pergunta, do Leonardo Freitas, é sobre o papel dos entes federados no vácuo deixado pela autoridade central. Como é que nós vemos a repactuação com estados e municípios? E agora tem uma quarta pergunta do Luiz Fernando de Matos, pensando no... Seria possível vislumbrar o aumento do pluralismo jurídico nas relações sociais pós-pandemia? Bom, eu vou fazer uma reação breve, respondendo as perguntas e fazendo algum comentário em relação ao que os colegas já disseram. Primeiro, a questão da judicialização da saúde e também o problema dos governadores e do Congresso. Vou renovar o convite, na próxima quarta-feira, nessa mesma sala, nesse mesmo horário, nós temos o segundo webinário, que vai discutir exatamente a organização política, os partidos e o papel dos governadores. Nós vamos ter 2 membros do grupo de pesquisa, o professor Gustavo Bambini, da IASH, USP, e justamente o professor Murilo Gaspardo, da Unesp de Franca. E vamos ter também a presença do professor André Singer, da Ciência Política, para nos ajudar a pensar sobre esse assunto. Então, eu até vou começar por essa pergunta, porque assim eu vou dialogar já com o que disse a Esther. Não sei se era nisso que estava pensando Esther, por favor, controla meu tempo, são 10 minutos agora, né? Não sei se era nisso que pensava a pergunta, mas, claro, há uma sintonia. Quando o Emiliano fala de crise, acho que tem aquela leitura de que a crise é também uma oportunidade, né? E pode estar acontecendo alguma coisa nesse sentido. A gente já vem assistindo uma mudança no papel do Congresso, que, visto de longe, até nos dá uma certa simpatia, porque parece que está se estabelecendo um balanço que seria mais saudável por equilíbrio de poderes, tirando aquele predomínio avassalador do executivo que foi sempre tradicional entre nós. Mas olhando com um pouco mais de profundidade, isso é preocupante. Os membros do Observatório de Processo Legislativo e Políticas Públicas, eu vi aqui a Melissa, não sei se há outros, eles têm feito um trabalho minucioso, com muita publicação, mostrando como está sendo degradado o processo legislativo no país. O encurtamento de prazos de apreciação de medidas provisórias. Então, esse pretexto da crise tem aberto portas para algo que pode ser não necessariamente uma afirmação das qualidades do parlamento, mas um aprofundamento das deformações. Então, eu acho que o alerta que a Esther faz é muito importante. Quando a gente pensa, a ideia de olhar historicamente o Estado Social ele só nasce, só se viabiliza, primeiro porque o mundo do trabalho estava emergindo já no fim do século XIX na Europa, e depois, principalmente depois do pós-guerra, com a industrialização, vai se espraiar pelo globo todo, e é ele que traz uma tensão, não é... Quando eu falei do Plano Marshall, até tinha uma preocupação, um medo dos Estados Unidos de que uma onda revolucionária patrocinada pela União Soviética fosse desestabilizar as democracias liberais e as sociedades de mercado. Então, não foi uma ajuda completamente desinteressada. Um aspecto que aparece hoje é uma revalorização da geopolítica a partir da interrogação de né, será que a China vai fazer o papel que os Estados Unidos fizeram no pós-guerra? A maioria duvida disso, porque as capacidades não são similares. Mas não resta dúvida que a China tem avançado, ela tem ocupado um papel maior. Né? Eu acho que é importante a gente enfatizar esse aspecto de que, sem
uma força política verdadeira. Então, não é só os partidos que estão em crise no Brasil, os movimentos sociais, mas estão em crise porque aquele mundo do trabalho, acho que foi muito bem apontado, ele está em crise e a sua organização política está em crise também. Então, de onde virá a sustentação para esse Estado social? Essa é uma pergunta para ser feita. Mas eu repito que eu gosto de pensar em termos de produzir uma utopia, produzir uma construção, porque tem havido, por exemplo, no mundo europeu, hoje está sendo discutida mais a sério a pactuação em torno do Green Deal, que é o novo New Deal baseado na migração para a economia verde. Isso pode ser um caminho, pode ser uma saída. Nesse pacote se fala na tributação sobre herança, se fala em lançar mão de políticas redistributivas, se fala na revisão das dívidas, porque uma das respostas em relação ao crescimento da dívida, ontem um artigo no New York Times do economista prêmio Nobel dizia, olha, todo mundo sabe que essas dívidas não vão ser pagas. Então, surgem na mesa algumas possibilidades, alguns itens que podem ser, ou algumas saídas que podem ser manejadas, e eu entendo que se não se construir um discurso da reconstrução, a gente corre o risco de ficar refém de narrativas que são muito mais estruturadas. A narrativa anti-Estado, por exemplo, ela não apenas é mais estruturada, mas ela é a narrativa dominante. Qualquer um que vá se contrapor a essa narrativa, com muita facilidade, passa por ignorante, passa por desinformado. Então, precisamos organizar as posições em torno dessa ideia nova. Então, para terminar a pergunta do Leonardo, os entes federados podem ser outra novidade que apareceu na crise, o papel dos governadores. Tudo isso está um pouco amarrado, o desenho da política. Eu acho que o Brasil avançou muito em alguns aspectos e nada em outros. Por exemplo, o nosso sistema partidário é muito caótico, muito por força de uma decisão do Supremo que fez uma leitura que desfez um esforço que tinha acontecido em 96, se eu não me engano, seria a lei dos partidos políticos. E então agora a gente está um pouco correndo atrás. Quer dizer, o sistema político, ele precisa funcionar, e esse é um recado para os juristas, de que as respostas não vão estar, por mais que a gente trate a Constituição como trincheira, ali não tem a saída para todos os direitos sociais. A realização dos direitos sociais, novos patamares, vão depender de um enfrentamento a limitações de ordem fiscal, muito bem apontadas pelo Emiliano, mas vão depender de uma pactuação política que possa fazer uma outra leitura do que acontece na limitação econômica. Então, o que a gente tem de concreto em termos dos governadores e dos governos, das unidades, dos entes subnacionais do Brasil, como bem aponta um artigo escrito pelos professores do curso de Gestão Pública da GV, é um novo padrão de relações federativas. E com isso eu já devo estar no final do meu tempo. Eu comento também a questão formulada pelo Eros, como fazer políticas públicas durante a crise. Eu entendo que esse novo padrão de políticas públicas, que, como bem apontado nesse artigo que eu mencionei, escrito por Fernanda Abruzzo e outros, é um padrão que envolve muita negociação público-privado, mas especialmente a negociação intergovernamental e a negociação intersetorial, que são características das políticas públicas. Falar em políticas públicas é falar em articulação, é falar em coordenação governamental, e essas políticas no Brasil são um bom exemplo de continuidade que é obtida, apesar de o bastão passar para mãos de adversários políticos. Então, eu responderia, Eros, que eu entendo que na emergência não se desenham políticas públicas, se desenham medidas respostas rápidas, respostas para a crise, mas nos marcos de políticas públicas. Muito tem sido dito que, com todas as limitações do SUS, e o SUS vem sendo sucateado e desfinanciado continuamente, apesar disso tudo, é nos marcos do SUS que é possível fazer alguma resposta, dar alguma resposta como a que está sendo dada para a crise. Então, é sobre uma estrutura definida. Eu não acredito que na crise, quer dizer, alguma coisa, são ideias, são funcionamentos, isso vai ser incorporado à nossa vivência.
um aspecto que eu acho que a gente tem que pensar é como incorporar o Estado, é um chavão, uma coisa batida, mas o Estado é analógico, a sociedade se transformou em digital. O Estado tinha que ter uma resposta. Nós não podemos, eu acho, recair na polaridade pró-Estado ou anti-Estado. Eu acho que justamente a conquista desse acervo de políticas públicas é demonstrar que a própria ação do Estado e a ação governamental é muito variada, é muito adaptável a várias realidades, é possível um aprendizado institucional, houve um desenvolvimento de capacidades institucionais muito diferentes de setor para setor. Então, eu acho que toda essa experiência tem que se manifestar para a gente entender o que vai ser o direito, o que vai ser o Estado para frente. É um Estado que incorpore toda essa vivência, a dinâmica democrática e assim por diante. Então, é muito mais possível formular saídas para emergência nos marcos de políticas públicas que contam com a negociação, que contam com padrões de ação conjunta. Para dar um exemplo, é uma coisa que é difícil de entender por que o governo, quer dizer, não é difícil de entender, mas dá muito desalento. Por que o governo está fazendo o repasse do recurso emergencial, dos R$600, exigindo das pessoas que tenham um smartphone? Isso chega a ser quase cruel. Quando a gente tem uma rede, tem vários presentes aqui, a Isabela Ruiz fazendo seu mestrado sobre esse assunto, a professora Carolina Stuck, que não está presente, mas é uma especialista no assunto, nos mostra como existe uma articulação com as políticas públicas no campo da assistência social. Então, essas nossas políticas públicas invisíveis, elas precisam ter voz, elas precisam falar e elas precisam sinalizar que essas experiências de concertação, de negociação, elas é que são a nova cara do Estado. Esse Estado social passa por aí. Para terminar, um rápido comentário sobre a pergunta da Elaine em relação à judicialização. Eu escrevi um livro que eu coordenei junto com a professora Clarice, que está aqui presente, já tinha falado antes, e com também, acho que 13, 14 artigos, que se chama A Judicialização da Saúde e a Visão do Poder Executivo, mostrando que a judicialização decorria, em primeiro, de limitações de coordenação do Poder Executivo, e depois de um certo papel que o Judiciário se concedeu. Naquela época eu entendia que era excessivo, entendia que devia se retrair, e a gente eu tive o ano passado, num evento do Conselho Nacional de Saúde, que mostrava que vinha declinando aquela judicialização desenfreada que nós vimos no passado. No entanto, com a pandemia, está se revertendo. Nós voltamos a ter uma explosão de judicialização. É possível que a gente faça um webinar exatamente sobre isso, por conta do vazio de coordenação do governo federal. Então, a disputa dos respiradores é uma coisa inacreditável, porque existem instâncias, existe a comissão de gestores tripartite, a comissão intergestores bipartite, que reúnem secretários de saúde dos estados, secretários de saúde dos municípios. Era evidente que podia ser, ali dentro desse ambiente, podia ser articulada uma solução satisfatória, muito mais do que essa avalanche de processo que está sendo jogada no judiciário. Então, por isso que eu acho, para terminar, que já meu tempo já esgotou, eu acho que o governo que nós estamos passando, ele não vai deixar nenhum saldo em termos de política pública, ele vai deixar um saldo de terra arrasada onde ele conseguir, porque eu entendo que a racionalidade desse governo é uma racionalidade de destruição. É um governo que, primeiro, não tem competência para construir nada, e depois que tem investido no desmonte. É a única coisa que pode explicar a permanência desse ministro da Educação, que não foi capaz de tomar nenhuma medida até hoje. O Fundeb, às vésperas de expirar, e nada acontece. Então, eu termino dessa maneira, entendendo que eu acho que os elementos básicos, o avanço que o Brasil teve nos 30 anos, até 2016, é a referência para o momento de reconstrução. O trabalho nosso é incorporar, saber fazer essa leitura e saber construir essa narrativa. Com isso, agradeço e passo a palavra para o Emiliano. Obrigado, Maria Paula. Eu vou tentar responder as perguntas e retomar alguns pontos que eu gostaria de ter podido concluir na fala anterior, que ficou entrecortada em razão da queda da rede. O ponto que eu queria enfatizar as perguntas estão colocadas, me parece já. Me parece só que
o bom entendimento das possibilidades que estão abertas, se é que alguma possibilidade foi aberta pela crise, me parece que sim. Eu acho que o bom entendimento dessas oportunidades exige um olhar para o passado, uma análise histórica, né, de como o estado de bem-estar social ele surge, como é que ele se afirma, como é que os contextos nacionais, os contextos locais são importantes para entender que quando a gente está falando de estado de bem-estar social, a gente tem um objeto difícil de ser definido. Só para vocês terem uma ideia, não há um consenso em relação às causas predominantes do surgimento do estado de bem-estar social. Isso está bem documentado na literatura. Há quem diga que o principal motor do surgimento do estado de bem-estar social repousa em causas estritamente econômicas, o processo de industrialização e de espraiamento do trabalho assalariado. Há quem sustente que as principais causas, longe disso, são causas políticas, né? Principalmente o sufrágio universal, a organização dos trabalhadores em sindicatos e a atuação dos partidos, especialmente os partidos sociais-democratas na Europa continental. Há quem ainda se refira a origens ideológicas, ou enfim, ao elemento político-cultural do surgimento do estado de bem-estar social. Se a gente olhar as primeiras medidas que podem ser assimiladas ao que a gente entende como um estado de bem-estar social, aparecem, por exemplo, na Inglaterra, ainda em meados do século XIX, mas naquele momento, por exemplo, se você pegar a Lei dos Pobres, de 1834, na Inglaterra, a assistência social ela era vista como algo excludente da participação política, dos direitos civis e políticos. Quer dizer, ser assistido, né, ter apoio estatal era algo que te colocava fora da esfera de proteção dos direitos civis e políticos. Essa é uma mudança que só vai acontecer já no século XX. A Inglaterra é um dos primeiros países, pelo menos reconhecidamente o primeiro país a partir para um modelo de welfare state baseado na ideia de que o direito à assistência é alguma coisa inerente à cidadania, e isso, enfim, está bem documentado. Fala do relatório Beveridge, já em 1942, como um documento importante para sinalizar o nascimento histórico disso que nós conhecemos como estado de bem-estar social. Então, as causas para o surgimento do estado de bem-estar social são muito diversas, e se a gente olhar para os contextos nacionais, a gente também encontra muita variedade no que diz respeito ao surgimento histórico do estado de bem-estar social. No caso brasileiro, o caminho foi o do estado corporativo, um modelo mais parecido com o caminho que seguiram a Itália e a Alemanha, né? Nesse ponto, um modelo diferente do percurso traçado pela Inglaterra, pela França e outros países. O ponto, eu acho, é que olhar para o passado é importante para entender como é que o estado de bem-estar social ele aparece entre nós, antes de tudo, como um projeto político. Ele aparece nos anos 30 como algo que está dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, né? Então, ali, naquele momento, a ideia de um estado de bem-estar social era funcional a um projeto de desenvolvimento econômico fulcrado na industrialização, né, na urbanização, no trabalho assalariado, né, o mundo do trabalho muito no centro ainda daquele projeto de desenvolvimento e, consequentemente, o estado de bem-estar social sendo concebido de uma maneira muito funcional e até ancilar àquele projeto. O que eu quis dizer na minha fala anterior é que a ideia de um estado de bem-estar social, né, que enxerga a assistência, os serviços sociais como um direito universal, ela só vai se afirmar mesmo entre nós em 1988, né? Não porque a Constituição de 88 tenha sido um raio num dia de céu azul, mas porque as condições políticas para que isso acontecesse foram se acumulando ao longo dos anos da transição, né, pelo menos ali entre a segunda metade dos anos 70 e os anos 80. Olhar para esse processo histórico é importante por uma outra razão. Eu penso aqui no trabalho clássico do professor Edson Nunes, chamado Gramática Política do Brasil. Ele vai mostrando que, ao longo do tempo, né, essas relações entre Estado e sociedade são mediadas por instituições, e essas instituições, em cada momento histórico, elas praticam uma gramática predominante. A ideia das gramáticas sugeridas pelo professor Edson Nunes é uma ideia muito interessante, porque as gramáticas não são excludentes entre si, né? Há sempre, em um determinado período histórico, uma gramática que é predominante, mas ela se equilibra com as outras. Então, algumas gramáticas que ele aponta, a gramática do corporativismo, a gramática do insulamento, a gramática do universalismo de procedimentos,
é uma combinação, a gramática do clientelismo, né, que vem desde a Primeira República, mas ainda está presente entre nós, é uma combinação entre essas gramáticas que vai moldar um determinado projeto de assimilação da sociedade e, consequentemente, vai dar uma certa feição, um certo caráter, uma certa fisionomia a esse nosso estado de bem-estar social. O meu ponto é que, se essa crise tem a magnitude que aparenta ter, pode haver um desarranjo ou uma rearrumação, ou pelo menos uma possibilidade de rearrumação nessa gramática, nesse modo como a gente articula as relações entre Estado e sociedade, nesse modo como a gente concebe os papéis do Estado na economia. O ponto que eu quis enfatizar é de me colocar numa dúvida, e aí colocar-se na dúvida significa admitir que existem possibilidades de resoluções muito distintas do impasse que está colocado. Mas isso já é muita coisa, desde que a gente compreenda os termos desses impasses, quais são as questões que estão em aberto, quais são as linhas essenciais dessas questões e como elas podem se resolver. Então, eu queria colocar, fechando a minha fala anterior e já de alguma maneira respondendo algumas perguntas, 6 pontos que eu acho que podem estar em aberto para a possibilidade de emergência de um novo pacto, uma nova gramática ou uma recombinação das gramáticas que nós conhecemos no que diz respeito à fisionomia e aos papéis do Estado de bem-estar social no Brasil. Quando eu falo de um novo pacto, evidentemente eu não estou colocando de lado a Constituição de 88. Esse pacto ele vai ser estabelecido dentro das balizas da Constituição de 88. Mas a ideia de pacto ela é muito importante para mim, o próprio professor Bresser Pereira usa a ideia de pacto para se referir às diferentes etapas do nosso processo de desenvolvimento, porque o Estado de bem-estar social, tem ele a fisionomia que tiver, ele é, antes de tudo, um construto político. Ainda que a Constituição forneça as balizas, essa é uma construção política. Esse é um entendimento que nós, do direito, precisamos ter, nós precisamos assumir, para a gente poder escapar de um discurso excessivamente normativo e para a gente ter uma abordagem um pouco mais propositiva, eu diria madura, dos problemas que estão colocados. Então, quais são os pontos que estão em abertos para que possa surgir um novo pacto, se é que essa possibilidade está dada? Eu queria elencar alguns pontos que eu alinhei aqui. Repito, são pontos que ainda carecem de uma resolução dialética. Essa resolução, a maneira como isso vai se resolver, depende das forças que estão em presença, da capacidade dos atores se mobilizarem em torno desses pontos e de conseguirem produzir mudança a partir dessas aberturas que eu vou sinalizar. O primeiro ponto, né, é um ponto de dúvida, que pode se resolver, repito, em prol de um recrudescimento da agenda fiscalista ou de uma superação dela, né, é a ideia de que esse consenso fraco, isso que eu chamei de um consenso fraco, um falso consenso em relação à flexibilização das medidas de austeridade fiscal, ele pode embutir, na verdade, um alongamento, um prolongamento de uma ideologia muito perigosa e até agora hegemônica, de que existe, repito, um trade-off entre eficiência e equidade, ou de que existe um trade-off entre crescimento econômico e gasto social. O modelo hegemônico, eu faço questão de chamar ele de modelo hegemônico porque ele se apoia numa ideologia, né? É a ideologia que permite, em última análise, a gente enxergar as possibilidades, é a ideologia que, para usar a expressão que a Maria Paula usou agora há pouco, quando você fala de Estado grande, Estado que gasta, né, em serviços sociais, você é quase taxado de uma pessoa ignorante, uma pessoa desinformada. Isso só é possível, né, esse tipo de censura intelectual só é possível porque esse projeto hegemônico está calçado numa ideologia que se enraizou, né? E um dos elementos dessa ideologia que se enraizou dentro desse projeto hegemônico que vigora entre nós, esse projeto focado num fiscalismo duro, é a ideia de que o gasto social é uma externalidade, o gasto social é algo estranho à eficiência econômica que deve ser perseguida pelo Estado. Então, essa inflexão que a gente vê no discurso econômico, ela pode esconder um problema da maior gravidade, na minha opinião, que é a de que essa inflexão da austeridade fiscal seja uma concessão estritamente temporária, né, a um papel pronunciado do Estado como promotor de uma retomada da atividade econômica, né, mas isso apenas até que se opere uma aspas, volta à normalidade, né? Então, no fundo, essa concessão de uma atuação mais pronunciada do Estado na economia seria algo a prazo certo, né, e exclusivamente até que a retomada econômica se opere. Nessa medida, prolongando a ideia de que o gasto social é algo externo a esse modelo de desenvolvimento.
Um segundo ponto que eu acho que tem que ficar claro, e também como um ponto que precisa encontrar uma resolução dialética, é o seguinte: em nome desse desenvolvimentismo de ocasião, né, e a prazo certo, que eu mencionei no item anterior, aparece entre nós um risco de solapamento, né, de procedimentos mais reflexivos, mais democráticos de formulação e implementação de políticas públicas, né? Eu acho que esse é um elemento que também precisa ser pensado e que talvez esteja presente na pergunta do Eros, quer dizer, como formular políticas públicas em um contexto de crise, né? A ideia de que é necessário uma reatividade e uma certa resposta rápida para problemas complexos, né, pode, em alguma medida, lançar um risco sobre procedimentos mais reflexivos, mais democráticos de produção de políticas públicas, que era uma bandeira que estava mais ou menos colocada como uma das principais bandeiras dentro do campo de políticas públicas, né? O direito, inclusive, como um elemento de estruturação desses procedimentos mais reflexivos e complexos de produção de políticas públicas. Então, essa ideia de reatividade, de urgência, né, ela pode vir a contrapelo de uma ideia de aquisição de capacidades institucionais para a formulação com legitimidade de políticas públicas de longo prazo, políticas públicas que consigam, de fato, alcançar a eficiência desejada, né? Um outro ponto que também me parece que está em aberto e também está a depender de uma resolução dialética é a questão das transferências de renda, né? Mesmo pessoas ortodoxas, né, em economia, mesmo os defensores do fiscalismo duro, não tiveram nenhuma dificuldade em pôr em prática, em pôr em marcha programas assistenciais. Isso é absolutamente bem-vindo e necessário no momento que nós atravessamos. O risco é o que está embutido aí. Quer dizer, que concepção é que está embutida sobre essas transferências de renda? Quer dizer, elas são um mero curativo ou uma mera ponte para atravessar esse rio? Ou a gente tem, de fato, uma concepção de que as transferências de renda são um dos principais, se não o principal mecanismo de redução de desigualdade no Brasil? Quer dizer, a transferência de renda ela pode acabar sendo eclipsada por uma ideia de que ela é um instrumento de crise, em detrimento de uma ideia de que a transferência de renda é, antes de mais nada, um projeto de longo prazo, né, para remediar desigualdades sociais. É lembrar que a pesquisa econômica mostra que os programas de transferência de renda, e mais do que os programas de transferência de renda, os programas de aumento real do salário mínimo foram, ao longo da primeira década do século XX, o principal instrumento de redução de desigualdades no Brasil, né? Então, eu tenho medo também, e me preocupo, quero assinalar esse como um ponto que também está em aberto e que merece uma atenção, né? Um ponto que vai ter que ser resolvido dialeticamente após essa crise. Essas transferências de renda e as políticas de aumento do valor real do salário mínimo, né, elas não são, na verdade, a política pública de redução da desigualdade. Esse é um ponto que também acho que está em aberto e que eu acho que pode acabar sendo solapado, encapsulado por uma visão da transferência de renda como um remédio para tempos de crise e tão somente para tempos de crise. Um outro elemento que está aparecendo forte nesse momento e que também vai ficar como um desafio para nós resolvermos é o do governo dos técnicos, né? Esse problema está colocado, essa questão está colocada muito fortemente, especificamente na definição das medidas de isolamento social e de quarentena, né? De alguma maneira repristinando uma das gramáticas a que se refere o professor Edson Nunes, que é a gramática do insulamento, né? A ideia de políticas públicas formuladas por uma burocracia técnica, insulada, e que atua basicamente com base em evidências científicas, não deve esconder o fato de que as evidências científicas são a base para a tomada de decisões políticas, né? Então, tem que tomar cuidado, me parece, para que a política não deixe de ser um elemento importante, né, na nossa consideração do que virá a ser o futuro do estado de bem-estar social. Não se trata apenas do que a melhor técnica e a melhor ciência apontam, sim, sempre a melhor técnica e a melhor ciência, mas lembrando que elas são a base para a tomada de decisões que são, antes de tudo, decisões políticas. E, por fim, um elemento que eu acho que é o mais importante, que dá um fecho a todos os outros, que é a dimensão ético-moral. Quer dizer, como disputar essa dimensão ético-moral numa sociedade que está cindida, que está rachada, que está dividida? Eu acho que uma tarefa que se coloca para nós é fazer a economia política dessa cisão, né, que está acontecendo na nossa sociedade. Em que estruturas materiais e também ideológicas essa cisão se apoia? Em que estruturas essa cisão se naturaliza, se perpetua?
Que ideologia sustenta, né, a ideia de que é normal ter uma sociedade, né, com 20 milhões de desempregados, né, com tantas pessoas abaixo da linha da pobreza absoluta, né? Me parece que aí sim eu encontro o fecho do que eu gostaria de dizer. Essa cisão, ela se sustenta porque o estado de bem-estar social não conseguiu dar uma boa resposta para esse problema. O estado de bem-estar social, o futuro dele, na minha opinião, depende de que uma quantidade cada vez maior de pessoas perceba serviços universais e de qualidade como um elemento essencial da polis, como um elemento essencial da coesão social. Nesse ponto, me parece que um elemento ficou de lado. Os programas de transferência de renda, o aumento real do salário mínimo, foram políticas da maior importância na época do boom das commodities, mas uma outra perna tão importante do Estado Social acabou ficando para trás. Eu acho que esse é o elo a ser recuperado, e aí eu vou encerrar minha fala. Qual é o elo a ser recuperado? Serviços sociais universais de qualidade são, de fato, a base do estado de bem-estar social e são um elemento que pode constituir uma maioria estável de sustentação desse estado de bem-estar social. Enquanto esses serviços universais e sociais forem serviços de má qualidade, destinados, basicamente, à população pobre, será difícil constituir uma maioria política. Enquanto as nossas elites não enxergarem esses serviços sociais e universais de qualidade como algo que deve ser defendido como um elemento intrínseco ao nosso modelo de desenvolvimento, será muito difícil constituir maiorias políticas que sustentem o estado de bem-estar social na sua plenitude. Então, eu defendo os serviços universais e sociais de qualidade como um elemento fundamental para a sustentabilidade não só política, como também econômica do estado de bem-estar social. E aí eu fecho meu raciocínio dizendo o seguinte: por esse prisma, o gasto social não é uma externalidade. Por esse prisma, não há um trade-off entre eficiência e equidade. Por esse prisma, eficiência e equidade caminham juntos. O investimento em serviços sociais de qualidade é o que, de fato, vai aumentar a produtividade da força de trabalho, é o que, de fato, vai permitir que a sociedade, que o Estado brasileiro consiga entrar na tecnologia do conhecimento, na economia do conhecimento, de uma maneira mais autônoma. É esse investimento nos serviços sociais de qualidade que vai constituir a base política necessária para que esse pacto de apoio ao estado de bem-estar social vá muito além da Constituição, ele seja também um pacto político. Então, recuperar esse elemento ético-moral, essa ideia de que prover serviços sociais de qualidade é algo fundamental para a própria sustentabilidade política e econômica do estado de bem-estar social, é o elo perdido, na minha opinião, a ser recuperado. Só respondendo à pergunta da Caroline, que fez uma pergunta diretamente a mim, sobre o estado gerencial. Qual o lugar do estado gerencial nesse cenário? Não é uma resposta fácil de construir, mas eu diria o seguinte: tem um elemento que aparece no discurso do estado gerencial que é importante se a gente quiser pensar o estado de bem-estar social na era da razão, para usar uma expressão da professora Célia Lessa. O gerencialismo encareceu muito fortemente a necessidade de que o Estado se preocupe com a eficiência, que o Estado se preocupe com a qualidade do que é prestado. Então, não é só Estado grande, é Estado eficiente, é Estado eficaz. Esse elemento pragmático, enquanto o discurso gerencial tenha servido para muita coisa negativa, de desmonte do Estado brasileiro, esse elemento pragmático do discurso gerencial, eu acho que é algo que pode ser conservado. Quer dizer, tem alguma coisa ali que diz sim respeito ao futuro do estado do bem-estar social no Brasil. Eu acho que, por esse prisma, o discurso gerencial não é totalmente estranho a esse pacto que a gente pode tentar construir, a esse pacto que a gente pode tentar enxergar como resolução dialética dessa crise que está colocada para nós. Muito bom. Obrigada, Emiliano. Agora vamos a Esther para fazer o fecho. Responsabilidade. Vou fazer alguns poucos comentários, enfim, a professora Maria Paula e o professor Emiliano já tocaram na maior parte das perguntas e responderam. Talvez chame a atenção, o Leonardo e o Igor perguntaram sobre a descoordenação do governo federal e, enfim, a dificuldade o desafio de fazer uma política de estados, né? E pensando no tema da nossa... o tema do nosso encontro, Estado Social, eu fiquei pensando que acho que tem um desafio neste momento, que é
para a gente pensar no fortalecimento da ideia de Estado social no longo prazo, de alguma forma, as políticas públicas da emergência precisam ser boas, né? Elas precisam responder, porque, obviamente, a gente tá precisando de um sistema de saúde que atenda a população, para aqueles que ficarem doentes, a gente precisa de resposta emergencial assistencial, a gente precisa de intervenções nas prisões, a gente tem um monte de coisa que precisa ser feita nesse momento. E eu tenho alguma dúvida, eu assisti um webinar na semana passada sobre políticas públicas, também com a professora Renata Bittir, Úrsula Pérez e Cristiane Kertes, e elas estavam muito preocupadas com a engenharia da política, sobretudo dessa engenharia do cadastro. A gente viu, apareceu no jornal essa semana, as filas para o recebimento, né? A professora Maria Paula chamou a atenção agora a necessidade de você ter um smartphone para receber o auxílio emergencial, saíram em vários jornais as filas de 5 horas para receber o benefício. Fico eu pensando que as políticas, que o nosso desgoverno federal, né, o que a gente está, ou essa falta de articulação, o governo federal que não está se endividando, não está garantindo financiamento para as políticas que os estados e os municípios têm que garantir, né, enfim, que não está fazendo renegociação das dívidas do estado, esse estado que é inativo, esse estado federal, né, esse governo federal que é inativo e que, portanto, está dificultando as políticas públicas necessárias para esse momento de crise sanitária, ele talvez seja mais um elemento difícil nesse nosso embate de narrativas e nosso embate político em defesa do estado de bem-estar social, porque agora a gente precisa do Estado. Se na Inglaterra o Estado está aparecendo e o Boris Johnson vem a público e fala em defesa do sistema de saúde deles, se o nosso Estado não conseguir dar conta, se a nossa engenharia, no artigo da Maria Paula, ela fala em tecnologia, se a nossa tecnologia não conseguir dar conta, a gente vai ter mais um problema. A gente vai falar, puxa, tá vendo? Acho que era mais fácil a gente dizer, o Estado, olha como o Estado foi necessário, do que, puxa, tá vendo como a gente precisava de Estado? A gente não teve e gerou uma situação muito grave de crise. Acho que nós estaríamos melhor se o nosso Estado conseguisse responder aos desafios desse momento atual. Então, acho que eu estou preocupada, enfim, todos estamos, né, com essa crise política concomitante com a crise sanitária. Eu acho que o sistema político, ele demanda energia, essa crise política, ela está demandando uma energia que deveria estar direcionada para o enfrentamento da nossa crise sanitária. Então, faz muita falta um bom governo federal articulando as políticas públicas, né? Assim, embora o federalismo esteja tentando, os estados e municípios estejam tentando dar conta dessa crise, está fazendo muita falta uma articulação em âmbito federal. E eu acho que para uma discussão mais ampla, né, para uma defesa de longo prazo do Estado Social, seria melhor se o nosso governo federal estivesse articulando e estivesse respondendo melhor à crise sanitária. Então, esse é um ponto, respondendo um pouco o Leonardo e o Igor. A Elaine, sobre judicialização. Enfim, trabalhei numa organização com direito à educação, judicializei casos de saúde, não estava por aí, enfim, tem um longo debate aqui por trás. Minha posição, por hora, é judicialização, e a pergunta da Elaine falava é um sinal positivo que o judiciário, estamos percebendo que as justiças estaduais, os tribunais estaduais não estão reconhecendo nossas teses de reserva do possível, enfim, de outras teses que dizem que o executivo tem que organizar a política pública sem interferência do judiciário. Eu acho que não, eu acho que em muitos casos sim, né, enfim, é positivo, mas eu acho que, por exemplo, a intervenção do judiciário nas prisões, foi uma intervenção tímida via CNJ, acho que é importante. Acho que no Supremo Tribunal, acho que a primeira coisa a dizer talvez seja, o Supremo Tribunal Federal está atuando de forma a limitar e a intervir em política, sim, na grande política, né? Basta lembrar da decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que, quase preventivamente, na ação da OAB, quase preventivamente, que se o governo federal editasse um decreto, ele não poderia suspender as quarentenas
promovidas e decididas pelos estados, né? Essa é uma das decisões do... Enfim, agora, se eu não me engano, hoje o Celso de Mello impediu a posse do diretor da Polícia Federal. Enfim, o STF está atuando contra o Executivo, acho que essa é uma constatação. Já os tribunais estaduais estão tirando o seu time de campo e dizendo, em momento de crise, é melhor, e a presidência do TJ de São Paulo revogou, por exemplo, a liminar que tinha sido concedida para a merenda escolar, né, para transferência, para conversão da merenda escolar num voucher para todos os estudantes, não só uma política focalizada, enfim. Então, nos estaduais, acho que essa tendência que a Eliane ou Eliane indica, acho que é verdadeira. Eu acho que é muito difícil, né, acho que tem uma pluralidade de ações, eu acho que é muito difícil dizer, em geral, o judiciário é ou acerta. Eu não gosto do judiciário se retirando de todos os debates, eu preferia que ele, enfim, se manifestasse, por exemplo, garantindo, a Justiça do Trabalho deu uma decisão dizendo que uma parte da força, enfim, uma parte dos trabalhadores do metrô deveriam ser retirada. Acho que é muito múltiplo e são muitas as atuações do judiciário para dizer de uma tacada só que o judiciário sempre atrapalha, o judiciário sempre acerta, né? Então, eu acho que muitos estudos serão feitos a partir da atuação do judiciário nesse momento de crise, inclusive no nosso grupo Estado, Direito e Políticas Públicas já começou-se um levantamento de decisões judiciais relacionadas ao Covid, né? Acho que é um super tema de pesquisa e eu mantenho minha posição anterior à crise. Não dá para taxar de positiva ou negativa em bloco. Acho que é plural e, enfim, múltipla e merece uma avaliação mais ou menos caso a caso no tipo de caso. Para terminar, eu queria responder ao Eros, e aí, com isso eu encerro mesmo. O Eros fala que formular na crise é uma dificuldade de formular políticas públicas na crise. Eu acho que corre-se o risco, o professor Emiliano chamou a atenção agora, num outro encontro nosso desse grupo, do Grupo Estado, Direito e Políticas Públicas, a professora Caroline Stuck chamava atenção para esse mesmo ponto, que corre-se um risco de atingir políticas de longo prazo, políticas, por exemplo, as políticas de benefício de prestação continuada e Bolsa Família, em nome de uma renda assistencial emergencial, né? É possível que no debate sobre políticas públicas, algumas políticas de transferência de renda de longo prazo focalizadas sejam eclipsadas por essa, enfim, por alguma política que neste momento de emergência, que tem esse carimbo da política pública do estado de exceção, ou deste momento de exceção. O professor Emiliano também chamou atenção para isso. Assim que a professora Caroline Stuck falou, desde que ela falou, eu, enfim, fiquei pensando que esse é um risco mesmo, e eu fico pensando, eu vim da área da educação, né, enfim, trabalhei bastante tempo com direito à educação, e fiquei, enfim, estou muito preocupada, e eu concordo bastante com o que o professor Emiliano disse, de que a característica do nosso Estado social é a característica dos direitos universais, enfim, saúde e educação sendo muito importantes, e eu fico preocupada, de fato, com a transformação do modo de vida e essa... Enfim, acho difícil que o ensino à distância se consolide no ensino, na educação básica, né, no ensino fundamental, ensino médio, mas fico pensando, mesmo nesse momento de emergência, e eu não sei quanto tempo ele vai durar, a educação, o direito à educação, que é um lugar de redistribuição, que é um lugar de equalização de condições, né, por pior que seja nosso serviço, né, enfim, mesmo levando em conta a falta de qualidade, a escola pública é um lugar de garantia de direito e é um lugar de promoção de igualdade. E quando você transfere isso para o ambiente doméstico, eu tenho dado aulas à distância, a USP instituiu o ensino à distância nesse semestre, o semestre não foi interrompido, ao contrário de outras universidades, eu vejo e eu recebi inúmeros retornos de estudantes dizendo quanto suas condições em casa, e não são só condições de internet, né, muito se falou nesse debate sobre ensino à distância, muito se falou sobre a qualidade da internet, a qualidade do aparelho, né, acessar por celular, acessar por computador, mas mesmo as condições ambientais, né,
ter condição para um espaço de estudo, um espaço tranquilo de estudo, ter tempo, o espaço de estudo não ser o mesmo espaço da casa, ter criança na casa, não ter criança na casa, ter idoso. Quantas pessoas moram na casa com superpovoada? Quando você tira a educação, um dos exemplos, quando você tira a educação, você tira um elemento de igualização, né, de busca pela igualdade. E eu acho que isso tem impacto, né, então, reforçar a fala do professor Emiliano de que a gente precisa fortalecer nessa nossa longa narrativa os direitos sociais universais, né, essa oferta universal de qualidade, a educação entre eles. A educação está um pouco esquecida nesse momento de crise, está sofrendo inúmeros ataques, entre eles uma educação à distância, para a educação básica ainda mais grave, um pouco, enfim, atabalhoada, um pouco apressada, na minha opinião. E isso tem impacto, né? Assim, a gente não pode esquecer, se saúde e assistência estão saindo fortalecidos da crise, tem um impacto negativo no direito à educação. E acho que esse é um desafio que a gente também vai ter que enfrentar, a depender do tempo que essa pandemia, que essa crise durar. Então, acho que tem uma dimensão de tempo aqui que é uma dimensão relevante. Por quanto tempo a gente vai ficar em períodos de distanciamento social? Por quanto tempo isso vai durar, né? E qual é o impacto? Então, acho que é importante a gente pensar em como defender esse direito universal à educação, né? Pensar nas políticas públicas e olhar, dar uma atenção para isso também. E era isso. Muito obrigada, Esther. Foi ótimo. Nós estamos bem perto do nosso horário de teto e eu acho que é importante a gente observar, porque 2 horas é viável, as pessoas têm coisas para fazer. Mas eu quero agradecer os professores, Esther e Emiliano. Acho que foram alguns, já tem algumas reações aqui, cumprimentos e cumprimento pelas exposições. Eu acho que nós temos uma contribuição no sentido de refletir sobre o Estado, que é uma agenda central para nós e não necessariamente em outras abordagens de políticas públicas, para fazer a ligação entre as duas coisas, né? O dossiê procura refletir exatamente sobre qual é o desenvolvimento das políticas públicas, partindo do reconhecimento de que mesmo no âmbito internacional, a produção específica sobre direito e políticas públicas é relativamente modesta, relativamente restrita. Então, nós fizemos um esforço para apontar possibilidades e vertentes, e esses webinários vão ser uma possibilidade de nós testarmos as nossas convicções, as nossas formulações e abrirmos para outros, aproveitando essa gama de pesquisadores e professores interessados, mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, enfim, aqui a nossa comunidade epistêmica está presente e está interessada e acho que pode ter uma contribuição importante para dar. Então, antes de terminar, eu queria fazer 2 convites. O primeiro é para assistir o segundo webinário, que vai acontecer no dia 6 de maio, às 14 horas, nesse mesmo endereço virtual, com a presença de Murilo Gaspardo, Gustavo Bambini e André Singer, 3 professores universitários. E, além disso, convido quem ainda não conhece o dossiê para entrar no link que está no cartaz, no site da revista Estudos Institucionais, e compartilhar conosco a sua leitura, as suas críticas, as suas observações. Então, eu termino agradecendo todos os que nos honraram aqui com a sua presença, com o seu tempo, os professores e professoras, né, os expositores que tão brilhantemente contribuíram com a discussão. Mais uma vez, agradecer o professor Carlos Bolonha, que ainda nos honrou com a sua presença durante todo o encontro, e até breve, até a próxima quarta-feira. Um abraço para todos. Obrigada, Maria Paula. Obrigada a todos. Obrigado a todos, Maria um abraço. Paula, Esther, Boa tarde. Emiliano. Prazer, Obrigado. Carlos. Fiquem bem. Obrigada Um abraço. a todos. Todos. Esperando os próximos. Ok. Um abraço a todos. Parabéns. Fiquem bem. Obrigada. Tchau.